Aí, pronto. Boa noite, então, gente. Boa noite aí para quem chegou atrasado. A gente vai começar a aula de hoje com leishmaniose, falando sobre leishmaniose. Leishmaniose é um conteúdo bem tranquilo, até porque nós falamos muito sobre leishmaniose nos nossos primeiros dias de aula. Então, a gente já, uma introdução aí a essa doença, muita coisa a gente já discutiu sobre a leishmaniose, então, rapidinho, eu falo para vocês, tá? Não tem nada, assim, de muito difícil. Essa aqui é a leishmania. Isso aqui, ó, é a forma que tem flagelo, que é a forma promástica. E aí, lembrando, gente, eu vou ver se eu deixo para nossa uma aula antes da prova, para a gente fazer os casos clínicos de tudo. Então, eu tinha pensado em dar o conteúdo e dar o caso clínico. Dar o conteúdo e dar o caso clínico. Mas eu acho que é melhor eu deixar tudo para o final, que aí já fica para revisão para a prova, tá? Então, eu já vou falar de todas e depois a gente só faz a revisão. Então, aqui, o que é a leishmania? A leishmania, ela é um protozoário. Então, ele é um protozoário. Então, como ele é um protozoário, a gente já tinha comentado características de protozoário, né? Então, o protozoário ele é unicelular. E a principal forma de reprodução é assexuada. Então, a leishmania, ela é do filo Sarcomastigofora, o subfilo Mastigofora. O subfilo Mastigofora são os protozoários flagelados, os protozoários que têm flagelo. A família é a Trypanosomatidae. É isso que eu tinha comentado muito com vocês na aula passada, e a gente comentou sobre isso também nos nossos primeiros dias de aula. A leishmania, ela é da mesma família do Trypanosoma cruzi. Os dois são dessa família Trypanosomatidae. E esse é um dos motivos de ter muita reação cruzada nos testes imunológicos. Porque como eles são da mesma família, eles compartilham de estruturas semelhantes. Então, apesar de eles serem completamente diferentes, provocarem doenças distintas, apesar disso, eles têm alguns determinantes antigênicos que são iguais, assim, eles são da mesma família. Então, por isso que pode ocorrer reação cruzada nos métodos imunológicos. O gênero é leishmania, e tem até subgênero da leishmania, gente. Tem a leishmania e leishmania viana. Mas são todas leishmania, né? Qual é a característica geral desse parasito? Ele é um protozoário flagelado. E ele precisa de 2 hospedeiros obrigatórios. Obrigatoriamente, ele tem um hospedeiro, que é um invertebrado, que é o mosquito, que é o flebotomínio, e tem um outro hospedeiro, que é o vertebrado. Viu? Lembrando, somente o homem? Não. O outro hospedeiro, ele é um hospedeiro vertebrado. Então, pode ser o homem, pode ser o cachorro, pode ser animal silvestre. Exatamente, Rony. Então, ele precisa desses 2 hospedeiros, obrigatoriamente. Um, que é o vetor, é o que vai transmitir, que é o inseto, o flebotomínio. O outro é o hospedeiro vertebrado. Aqui é o flebotomínio. O flebotomínio, gente, ele pode ser desses 2 gêneros. Então, o mosquitinho, né, ele tem as patinhas articuladas, e ele pode ser ou do gênero Lutzomia ou do gênero Phlebotomus. Lembra do que a gente já falou em outros momentos. Tudo é espécie específico. Então, não é todo mosquito que vai transmitir leishmaniose, não. Do mesmo jeito que o que transmite dengue é o Aedes aegypti, o que transmite malária é outro mosquito, é o Anopheles. E o que transmite leishmania é outro, é o Phlebotomus ou Lutzomia, viu?
Então, somente esses mosquitos aí desse gênero que transmitem a leishmania. Por quê? Porque o parasito, a leishmania, ela precisa multiplicar dentro desse hospedeiro. Para ela multiplicar dentro do hospedeiro, o hospedeiro precisa ter as condições propícias para que esse parasito consiga se multiplicar dentro dele, tá? Então, a leishmania, ela só consegue se multiplicar dentro desses mosquitos, ou do Lutzomia ou do Phlebotomus. Aqui está um desenho, né? Então, aqui está a imagem dele de verdade. Dependendo da região do Brasil, eles também chamam esse inseto de mosquito palha ou birigui, viu? Então, dependendo da região, pode falar mosquito palha. O que é o mosquito palha? O que transmite a leishmaniose. O birigui, que alguns chamam de birigui, também transmite a leishmaniose. Então, essa aqui é a imagenzinha dele. E aí, o detalhe é o seguinte, gente. A transmissão só ocorre pela picada da fêmea. Vocês já ouviram, perceberam isso? Que até no caso de dengue, né, falam sempre isso, a picada da fêmea, picada da fêmea, picada da fêmea. Alguém sabe por que é só a fêmea que transmite? É porque mulher, até inseto fêmea, é bicho ruim? É por causa disso? Porque no caso da dengue, o macho ele suga a seiva da planta e a fêmea precisa nutrir os ovos dela, por isso que ela suga o sangue. Exatamente, gente, exatamente. Não é porque mulher nasceu para ser ruim, não. Porque fêmea é bicho ruim, não. Fêmea é bicho bom. Fêmea quer proteger o que ela está gerindo. Então, a fêmea, ela é hematófaga. Justamente por causa da maturação dos ovos. Passou na matéria, Rael, muito bem. Já o macho ele se alimenta de seiva. Por isso que não é o macho que vai transmitir. Então, só vai transmitir a fêmea, porque é a fêmea que é hematófaga. E quando ela vai fazer o hematofagismo, é quando ocorre a transmissão da doença. E aqui, gente, nessa imagem aqui, eu vou até dar um zoom aqui para vocês nessa imagem. Essa imagem aqui é como que ocorre a transmissão. Aqui nós temos os hospedeiros vertebrados. Então, o homem, o cachorro, animais silvestres, roedores e o flebotomínio. O flebotomínio, ele, por exemplo, ele pica o animal doente. Quando vai fazer o repasto sanguíneo aqui, que é sugar o sangue, se esse animal está doente, ele ingere a leishmania. Aí ele vai e pica um outro animal, por exemplo, o cachorro. Aí agora ele tem a leishmania, lá no aparelho bucal dele, lá na probóscide dele. Aí quando ele vai fazer o repasto sanguíneo, a leishmania está lá no aparelho bucal, está lá na saliva do inseto, do flebotomínio. Na hora que ele pica, ele inocula na corrente sanguínea do hospedeiro, do novo hospedeiro aí, do cachorrinho, por exemplo. E aí, a partir daquele momento, esse cachorro, ele vai ter leishmania circulando na corrente sanguínea dele. Então, pode acontecer do homem para o cachorro, do cachorro para o homem, do roedor para o homem, do roedor para o cachorro. E lembrando, sempre com flebotomia. Então, é aquela coisa. Tá bom, Jade, tem problema. A Adriele está aí falando, a nota N1 está toda no zero, exatamente. Essa atividade, tudo. Muito bem, bem lembrado. Então, gente, o flebotomia, ele faz isso, ele pega de um, leva para o outro, tá? Por isso que a gente, lá no início do semestre, nós comentamos muito sobre o cachorro. Hoje, uma das formas de profilaxia, de prevenção aí de leishmaniose, é eliminar reservatório. E aí, naquele momento, a gente estava falando do conceito de reservatório. Alguém lembra o que é ser um reservatório? Quem lembra?
O vetor é o que transmite. E o reservatório? Credo, gente, vocês esqueceram das O nossas tômbulo, aulas. ele tem a capacidade de infectar, professora? Não, o reservatório, ele não transmite diretamente. Então, por exemplo, o cachorro, ele não transmite diretamente para o homem. Se o cachorrinho tiver leishmaniose, o contato com o homem não vai ocorrer a transmissão. Mas o cachorro, ele é o reservatório. O que que isso significa? Um cachorro com leishmaniose, ele tem formas do parasito circulando na corrente sanguínea dele. Ele é um reservatório de leishmania. Ele é um poço de leishmania. Tem um monte de leishmania naquele cachorro. Aí, o mosquitinho vai, pica o cachorro e pica o dono, o homem. Então, isso é ser um reservatório. O reservatório, ele não transmite diretamente, mas ele pode transmitir indiretamente. Sabe aquela história que a gente sempre fala? Que uma pessoa doente, ele tá cheio de parasito. Por isso que paciente que tem que ser tratado o quanto antes. Por isso que a gente fala da grande importância do diagnóstico precoce e do tratamento. Por quê? Porque quando a pessoa cura, ela deixa de ter formas do parasito. Se ela deixa de ter formas do parasito, o mosquitinho, mesmo picando, não vai ingerir nenhuma leishmania, entendeu? Então, é extremamente importante eliminar reservatórios. Só que a gente não pode matar o humano, né? Então, como a gente não pode matar o humano, a gente isola o humano até o tratamento surtir efeito, até ele curar. Porque a gente não pode matar. Mas reservatório, a gente tem que matar, viu? Por quê? Porque ele tem um monte de forma do parasito. Ele é um perigo para a sociedade. Cachorrinhos com leishmaniose, ele é um perigo para a sociedade. Por quê? Porque o mosquitinho pode picar, ir lá e picar uma pessoa e transmitir a doença. Só o humano tem cura. A vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, ou Alex, em situações de surto de leishmaniose, eles recomendam eutanasiar esses animais infectados. Por quê? Tem tratamento? Sim, o tratamento tem. Mas o tratamento, inclusive o tratamento em humanos, é difícil ter a garantia de cura, entendeu? Hoje, para um paciente receber alta de leishmaniose, ele fica em acompanhamento por uns 12 meses. E o que a gente observa? O paciente, às vezes, com 3 meses, ele tem uma regressão da lesão, aparentemente, ele foi curado, os sintomas desapareceram, só que aí, depois, às vezes, com 6 meses, com 9 meses, a doença volta. Por que a doença voltou? É uma nova leishmaniose? Não. É porque ela é uma doença de difícil tratamento. Hoje, a gente tem problema de resistência desses medicamentos, a gente tem problema de efeito colateral desses medicamentos, a gente tem problema de controle de cura dessa doença. Então, na dúvida, não espera o cachorrinho curar, porque vai demorar muito, se é que ele vai ficar 100% livre de leishmania. Então, na dúvida, para controle mesmo de surto, é eutanasiar o animal infectado. Diga, alguém ia perguntar alguma coisa? Uhum. Meu pai pegou esse trem aí, demorou anos para sarar no braço. Olha aí. Exatamente. Aí, a doença vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, é muito difícil ter o critério de cura não é fácil. E mesmo o paciente em tratamento, existe a chance de voltar, né? Então, é uma doença que a gente não pode brincar. É uma doença igual a leishmaniose visceral, é uma doença que pode levar à morte. O paciente pode morrer por causa de leishmaniose visceral, principalmente pacientes que não forem tratados.
E até a leishmaniose cutânea e cutânea mucosa, eu vou mostrar as imagens para vocês, o impacto social dessa doença, ele é muito grande. Então, devido a esse impacto social e impactos econômicos de questão de investimento de um paciente internado, um paciente tomando um medicamento, uma pessoa com atestado médico, uma doença que pode levar à morte, que pode levar a uma deformação. Diante de todos esses problemas, quando tem surto de leishmaniose e detecta quais são os animais que são reservatório, eles são eutanasiados, mata mesmo, viu? Do humano para o humano pode acontecer? Não, Ryan, não acontece porque é obrigatório, para o parasito completar o ciclo de vida dele, obrigatoriamente ele precisa passar pelos 2 hospedeiros. Então, obrigatoriamente ele precisa passar pelo inseto, pelo flebotomínio e pelo humano, pelo hospedeiro vertebrado. Só que qual que é o problema? Situações em que eu já escutei aqui em Goiânia, inclusive relatos de alunos. Eu adoro escutar relatos de vocês, porque eu sempre aprendo uma coisa ou outra, e sempre tem história para contar, né? Como se nada melhor do que viver, porque ensinar tem história para contar é a melhor forma das pessoas aprenderem. Tem situações do seguinte: Goiânia é um centro de referência para tratamento de leishmaniose na região, no centro-oeste. Não só no centro-oeste, no norte também. Então, às vezes, você que mora lá no Pará, saiu do Pará e veio para Goiânia estudar. Ou você que mora lá no Tocantins e veio para Goiânia estudar. Ou você que mora em regiões de mata, mora em regiões de rio e veio para Goiânia estudar. De repente, vem aquele parente, sabe o parente? Sabe? Parente que só lembra de você em momentos ruins, parece que você nunca viu na vida. De repente, sua mãe te liga e fala assim: ô meu filho, o fulano de tal, seu primo de milionésimo grau, tá chegando aí na sua casa em Goiânia, porque ele vai fazer tratamento para leishmaniose aí no HDT. E Goiânia, tem centro de referência para tratamento de leishmaniose. Aí você é obrigado a colocar dentro da sua casa um parente com leishmaniose. Problemas tem, desde que você tome os devidos cuidados. Qual que é o cuidado que você tem que tomar? Se o mosquito palha, se o lutzomia, se um birigui, se o flebotomínio picar o seu parente e depois te picar, vai ocorrer a transmissão para você? Vai ocorrer a transmissão para você, né? Então, isso é possível. É claro que tem que levar em consideração isso que a Aruzi está falando. Goiânia não é... Tem lugares no Brasil que são regiões endêmicas de leishmaniose. Em Goiânia, nós não temos hoje surto de leishmaniose. Mas no interior de Goiás tem pontos de leishmaniose. Então, assim, tem que tomar cuidado. Então, se tiver um mosquito, corre o risco de transmitir para você? Corre, tá? Não pode matar seu parente, Alex. Você tem que tratar. A sorte é que tem como fazer prevenção, né, gente? É uma doença transmitida por um inseto, por um mosquito. Então, a prevenção, ela é relativamente simples de ser feita. É não deixar o mosquito te picar. Então, uma das coisas que você pode fazer é usar repelente. E outra coisa, paciente doente, obrigatoriamente, ele tem que tomar mais cuidado ainda, não deixar mosquito picar pessoas doentes. Essa pessoa tem que fazer o tratamento, óbvio, né, diagnóstico precoce e tratamento, mas essa pessoa, ela também tem que tomar muito cuidado para nenhum mosquito picar enquanto ela estiver em tratamento. Então, o doente também tem que passar repelente, viu? Sim, umidade. Lugares do Brasil, climas tropicais, regiões, clima quente. Mas, por exemplo, Minas é região endêmica. Por que Minas é região endêmica? Regiões arborizadas, mata, beira de rio, viu? Então, fala, é sua mãe, Cassiane? Minha, não sei o que, teve, né?
A minha irmã, professora, A sua irmã, lá do Maranhão? lá do Pará, professora, teve na testa, tinha que tomar umas injeções que aquilo doía pra cacete, eu acho, porque ela chorava horror, tadinha. O tratamento, ele é injetável. A gente vai falar do tratamento daqui a pouco. E esse é um dos problemas. Tem muito efeito colateral, é injetável. Às vezes, a pessoa começa o tratamento e não termina. Por exemplo, ela começa o tratamento na HDT, aí ela volta para o Pará e não volta para o HDT para continuar o tratamento. É muita injeção, né? Oi? É muita dose que tem que tomar. Sim. E aí, me perguntaram aí de novo, Alex, não pega por relação sexual, não pega, gente. Por quê? Não ocorre transmissão sexual. Por quê? Porque precisa do flebotomínio, entendeu? Precisa do flebotomínio. O flebotomínio, ele gosta de regiões arborizadas. O flebotomínio gosta de regiões com muita árvore. Então, por exemplo, em Goiânia, por exemplo, quando teve um surto de leishmaniose, onde que foi o foco da doença? O foco da doença foi na região daquele condomínio chiquérrimo aqui em Goiânia, que chama Aldeia do Vale. O Aldeia do Vale, ele parece uma floresta. Então, ali é um ambiente propício para ter o flebotomínio, para ter o mosquito, entendeu? Então, isso aqui, gente, é até algo interessante, porque ela é uma doença silvestre, inicialmente silvestre. Não tinha leishmaniose na cidade. Leishmaniose era comum em ambientes de mata, pesca, regiões arborizadas. Só o que aconteceu? Com as ações humanas, que até é algo que nós discutimos no início do semestre, com as ações humanas, ocorreu o desmatamento. Então, aqueles insetos que tinham aquele habitat natural, eles acabaram indo para o que a gente chama de peridomicílio. E então, ele chegou nas casas das pessoas. E aí, aquela doença que tinha só o ciclo silvestre, ficava só ali entre roedor, cães silvestre, tamanduá. Então, ele tinha um ciclo de vida silvestre. Só que aí, diante da própria ação humana, essa doença chegou nos humanos, devido a esses desmatamentos. E aí o mosquito começou a conviver, e aí, ainda hoje, a gente observa que a maior incidência é em regiões de zona rural, mata, beira de rio, mas já temos vários casos de transmissão autóctone em cidades, que foi esse caso que teve em Goiânia. Quando aconteceu isso em Goiânia, foi até o que a gente discutiu no início do semestre. Vigilância epidemiológica, assim, diagnosticou o cachorro com leishmaniose e mata mesmo, sem dó nem piedade. Porque senão, alastra o parasito pela cidade. E aí vira um problema de saúde pública. Que, inclusive, é o que a gente está vivendo muito hoje, né? Então, são situações em que a gente tem que tomar cuidado. Então, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, não está errado de tomar essas medidas restritivas, não. Gente, é para a segurança nós de humanos. Mas, voltando aqui, esse parasito, ele pode ser encontrado nessas duas formas. A forma com flagelo e a forma sem flagelo. É até algo parecido com o que a gente discutiu na aula passada sobre a doença de Chagas. Vou falar daqui a pouco, Ryan, dos sintomas. Essa aqui é a forma promastigota, então quando tem flagelo é promastigota. Sem flagelo é amastigota. Então aqui é uma imagem de microscopia, vocês observam aqui o flagelo da leishmania, e aqui é a forma amastigota. Aqui são essas bolinhas aqui que estão dentro desse macrófago. O que acontece para formar aqui essas formas amastigotas? A forma promastigota, deixa eu até chegar aqui. Não, antes de chegar no ciclo, vamos reforçar aqui, ó. Então, existem tem a forma promastigota, a paramastigota, a promastigota metacíclica e a forma amastigota. Então, no ciclo de vida da leishmania, a gente encontra essas 4 formas.
Essas três primeiras aqui, promastigota, paramastigota e promastigota metacíclica, são formas em que a gente geralmente encontra no inseto, tá? As formas amastigotas são as que a gente encontra no hospedeiro mamífero, no vertebrado. Por quê? É algo bem parecido com o que eu já comentei com vocês. O parasito, a forma infectante é essa promastigota metacíclica. Quando o inseto, o flebotomínio, inocula dentro do hospedeiro vertebrado a forma promastigota metacíclica, que tem flagelo, dentro do hospedeiro vertebrado, o hospedeiro vertebrado ele tem uma resposta imunológica. Então, logo que essa leishmania entra em contato ali com o hospedeiro vertebrado, o sistema imune começa a reagir. E aí os fagócitos, eles vão fagocitar essas formas promastigotas. Quando o macrófago, que é o nosso principal fagócito, quando ele fagocita, a leishmania, que tinha o flagelo, ela perde o flagelo. E se transforma na forma amastigota. Então, aqui, cada bolinha dessa aqui, ó, cada pontinho desse aqui, é uma leishmania diferente. Então, aqui a gente tem um macrófago cheio de formas amastigotas de leishmania. Protozoário vai ser produção assexuada. 1 que vira 2, que vira 4, que vira 8 e assim sucessivamente. Ou seja, por divisão binária. Então, quando o macrófago fagocita, não sei se vocês lembram, quando a gente falou de resposta imune contra os parasitos. Quando o macrófago fagocita, a leishmania, ela é intracelular. Ela consegue se multiplicar dentro do macrófago. Então, quando o macrófago fagocita, a leishmania ama de paixão. Ela faz a festa. Por quê? Porque agora ela vai estar protegida dos anticorpos e ela começa a multiplicar. Ali é um ambiente propício para ela se multiplicar. E ela começa a multiplicar, até que chega um momento que ela rompe as células. Quando ela rompe o macrófago, cada leishmania vai entrar em outra célula. E assim vai. E assim ocorre, a doença começa a se proliferar dentro do hospedeiro. Aqui, gente, a gente fala muito do macrófago. Mas, na verdade, são as células do sistema fagocítico mononuclear. Igual a gente falou lá na doença de Chagas. Sistema fagocítico mononuclear. Então, são fagócitos. Então, dependendo da parte do corpo, o macrófago pode ter outros nomes. Então, qualquer célula fagocítica é suficiente para provocar isso aqui, tá? Então, esse aqui é o ciclo de vida desse parasita. Exatamente, Cassiane. Ele faz a festa, ele multiplica ali dentro do macrófago. Então, quando tá aqui o flebotomínio, então o flebotomínio, ele já tem o parasito, ele tem a leishmania. Então, quando a fêmea vai fazer o repasto sanguíneo, ela inocula no paciente, né? E aí, no organismo, ela vai inocular as promastigotas metacíclicas. Lá no hospedeiro vertebrado, essas promastigotas metacíclicas vão ser fagocitadas. Quando elas forem fagocitadas, elas se transformam em amastigota. Vou até aumentar aqui para vocês enxergarem direito, né? Então, elas se transformam em amastigota dentro do macrófago. A forma amastigota é a forma que se multiplica, que faz divisão binária. E aí, enche o macrófago de amastigota. Até que esse macrófago, até que essa célula fagocítica se rompe e libera esse parasito, tá? Então, essa pessoa é uma pessoa que está doente, é uma pessoa que tem leishmaniose. Se vem um flebotomínio e pica essa pessoa, faz o repasso sanguíneo nessa pessoa, esse flebotomínio vai ingerir a leishmania. Quando ele ingere essas células fagocíticas mononucleares cheias de leishmania,
ele vai entrar em contato com a leishmania. E o que a leishmania vai fazer dentro do mosquitinho, dentro do flebotomínio? Vai se transformar na promastigota, que é a forma que tem flagelo, viu? O mosquitinho não tem o macrófago. Então, ele vai se transformar na forma promastigota, que é a forma que tem o flagelo. Então, a forma promastigota a gente encontra no inseto, no flebotomínio. E lá no flebotomínio, essa promastigota também se multiplica. Também faz reprodução assexuada, por divisão binária. 1 que vira 2, que vira 4, que vira 8 e assim sucessivamente. Então, ela começa a se multiplicar, se transforma nas promastigotas, e aí, gente, ela migra do intestino lá para o aparelho bucal do inseto, tá? Aí lá no aparelho, então ela vai migrar para o aparelho bucal do inseto. Lá no aparelho bucal do inseto é quando tem a forma infectante. É quando tem a forma que vai inocular no hospedeiro. Ele tá lá, a forma infectante está lá no aparelho bucal do inseto, que são as metacíclicas. As metacíclicas são as formas infectantes. Aí, as promastigotas metacíclicas vão no repasto sanguíneo, o inseto vem e inocula a leishmania aqui dentro do hospedeiro. E assim é o ciclo de vida desse parasito. Qual que é o problema dessa doença? Primeiro, existem vários tipos de leishmania. Tem várias espécies de leishmania. E aí, presta atenção aqui. Presta muita atenção no que eu vou falar. Dependendo da espécie, o sintoma vai ser diferente. Viu? Dependendo da espécie de leishmania, a doença vai ser outra. Então, hoje, que tipo de leishmaniose que nós temos? Tem leishmaniose que tem manifestação só na pele, só cutânea. Tem leishmaniose que é cutâneo e mucosa, ou seja, provoca lesões na pele, mas também provoca lesões na mucosa. E tem uma outra leishmaniose que essa é a pior de todas, que é a leishmaniose visceral. Aí a tem essa outra doença. Todas vão ser transmitidas pela mesma leishmania? Não. É espécie específico, tá? O que significa isso? Cada sintoma vai ser apresentado por uma espécie diferente. Então, olha só. Ué, eu não coloquei as espécies para vocês? Ih, meu Deus, não coloquei. Não coloquei, não. Oh, gente. Aqui, eu coloquei, mas eu esqueci de falar antes. Tá um slide lá atrás, né? No Brasil, existem várias espécies de leishmania, viu, gente? Eu vou falar para vocês as que circulam no Brasil. Existe, por exemplo, leishmania goianense, de infanto, donovane, e tem inúmeras leishmanias. Eu vou falar para vocês as leishmanias que circulam no Brasil. No Brasil, nós temos a leishmania brasiliense e também nós temos uma leishmania que chama amazonense. Ô, Rayan, você acredita que tem uma leishmania que é a leishmania guianense? Tem uma guianense, viu? Mas as que circulam no Brasil é a leishmania brasiliense e a leishmania amazonense. Mas em torno de 90% das leishmanioses cutâneas são provocadas por leishmania brasiliense, tá? Então, essa aqui é a principal leishmaniose, a principal espécie de leishmania que provoca as lesões cutâneas, que a gente também chama de úlcera de Bauru, viu? Então, vocês podem ouvir como nome, leishmaniose tegumentar americana, tegumentar de tegumento, de pele. Então, do pior que não, Rony, a amazonense, qual que é o detalhe desses negócios? O detalhe é o seguinte, você bem na verdade mesmo aqui.
espécie, cada um que descobre quer pôr um nome. Então, hoje, tem vários estudos mostrando que a leishmania brasiliense e leishmania amazonense, elas são muito parecidas, tanto que as manifestações clínicas são as mesmas, né? Só que aí, depende se foi detectado pela primeira vez, identificado na Amazônia, que é polar Amazônia, né? Amazonense. Aí tem a leishmania brasiliense, que não sei onde que identificaram a primeira vez a leishmania brasiliense, em qual estado que foi. Mas ele colocou em homenagem ao Brasil, né? Mas existem várias, a diferença genética delas é muito pequena, tanto que os sintomas são as mesmas, foi no FANH, né? Tudo é no FANH, né? Então, a leishmania brasiliense, ela é uma leishmania que provoca essas lesões na pele ou na mucosa. E que, dependendo do lugar do Brasil, eles chamam de úlcera de Bauru. A outra leishmaniose é a leishmaniose visceral, que no Brasil a gente chama muito de calazar. Então, calazar é a leishmaniose visceral. No Brasil, a espécie de leishmania que provoca a leishmaniose visceral é a Leishmania chagas, tá? Então, vocês observam o seguinte, muito cuidado com isso na hora da prova. Muito cuidado para não fazer uma salada na hora da prova, viu? Lesões cutâneas, Leishmania brasiliense. Visceral, Leishmania chagas. Outro detalhe, calazar. Calazar é leishmaniose visceral. Calazar é um nome muito comum no Brasil. E vira e mexe, eu vejo pessoas com lesões cutâneas falando que está com calazar. Não. Calazar é lesão nas vísceras. Leishmaniose visceral ou calazar. A lesão cutânea ou de mucosa, mucocutânea, é a leishmaniose tegumentar americana, ou úlcera de Bauru, ou leishmaniose cutânea, ou leishmaniose mucocutânea. A maioria das pessoas não sabem, onde generalizam calazar. Calazar é a leishmaniose visceral, que é a pior de todas. A leishmaniose visceral é que se o paciente não for tratado, mesmo. Aqui dos sintomas. Então, a leishmaniose americana tem a cutânea e tem a mucocutânea. Muco de mucosa, né? Cutânea de pele. A cutânea também é a úlcera de Bauru. Úlcera de Bauru, para o nome já diz. Pode, Cassiane. Mas a maioria das vezes é o mesmo vazio. Não sei se vocês lembram quando a gente falou da resposta imune. Tá travando muito? De todo mundo tá travando, gente? Ih, tá. Sim, não. Vamos continuar. Vamos continuar, mas quando terminar a leishmaniose, eu ligo e desligo pra gente ver. Tá terminando, rapidinho. Então, gente, o próprio nome já diz. Úlcera de Bauru. Então, úlcera de Bauru, melhorou ou não? Não, Alex, não vem pior, não. Não vem pior, não. Pacientes imunocomprometidos é que pode ser pior. Viu? Melhora e piora, porque eu não sei se vocês se lembram, o parasito, ele escapa com muita facilidade da resposta imune. Eu vou até relembrar vocês aqui. Por quê? Porque como ele multiplica dentro da célula, fica longe da ação dos anticorpos. Então, para eliminar uma leishmania, a gente tem mecanismos celulares. A gente precisa, por exemplo,
da explosão respiratória no macrófago. A gente precisa, por exemplo, de um interferon gama. E a leishmania, não sei se vocês se lembram, mas a leishmania, ela é um protozoário que induz mecanismos imunossupressores no hospedeiro. Então, por isso que a leishmania sobrevive com muita facilidade dentro do hospedeiro, porque ela escapa da resposta imune com muita facilidade. Ela fica escondida de anticorpo, para matá-la precisa de interferon gama. Só que aí o que a leishmania faz? Inibe o interferon gama. Se inibe o interferon gama, ela não morre. Então, nosso sistema imune tem muita dificuldade de matar a leishmania, viu? Muita dificuldade. E aqui, gente, por que a gente chama de úlcera de Bauru? Por causa das ulcerações. Aqui tem uma imagem, essa outra imagem que eu acho que está mais bonitinha. Aqui, olha essa lesão. Então, aqui é uma lesão cutânea, olha aqui a lesão cutânea. Essas são lesões cutâneas. E além da lesão cutânea, é uma lesão de difícil cicatrização, é uma lesão que pode provocar deformações, inclusive até a Cassiane comentou aí que a irmã dela teve, e até hoje ela tem a cicatriz, porque é de difícil cicatrização, pode comprometer mucosa, pode comprometer cartilagem. Então, olha a imagem aqui desses pacientes. É leishmania tegumentária americana, é leishmania brasiliense. Pira de cachorro, essa eu não conhecia não, Aruzi. Então, é porque o cachorro que transmite, deve ser por isso. Olha aqui o nariz dessa pessoa. Olha a boca desse aqui. Olha aqui o palato. Então, a mucocutânea, ele invade a mucosa e pode destruir cartilagem, viu? Então, essa aqui é a que provoca lesões cutâneas, mucocutânea, que é provocada pela leishmania brasiliense. Comentaram e voltaram sobre a resposta imunológica, Cassiane comentou aí da célula NK. O mecanismo de eliminação desses protozoários são mecanismos celulares. O ANK ajuda, o CD8 ajuda. Mas como ele é um fagócito, a melhor forma de matar é ativando o fagócito. Então, a ANK fornece um interferon gama para ativar o fagócito. O linfócito TCD8 fornece interferon gama para ativar o fagócito. Só que o problema é que a danadinha inibe o interferon gama. Então, ele inibe a citocina que essas células estão liberando para tentar matar, entendeu? Então, é um problema sério. Tem que recorrer ao medicamento e não tem jeito, tem que tratar. E é tratar com medicamento. O sistema imune não vai curar esse paciente, não. Então, essas são as lesões que podem aparecer. E a leishmaniose visceral ou Calazar, que é provocada pela Leishmania chagas. Primeiro sintoma, né? Primeiro sintoma clássico, o próprio nome já diz, visceral. Se é visceral, vai provocar lesões nas vísceras. Então, isso aqui é algo muito comum da gente ver de um paciente com leishmaniose visceral. Essa aqui tem mais imagenzinhas, né? Daqui a pouco eu chego no cachorro. Então, na leishmaniose visceral, ocorre o que a gente chama de hepatoesplenomegalia. Vocês viram e mexem, vocês esquecem disso. Mas vocês já estão no 7º período, gente, vocês não podem esquecer mais. Olha aqui, ó. Hepato é fígado. Espleno é baço. Megalia, grande. Então, como tem um processo inflamatório nesses órgãos, pode ter lesão, pode apresentar lesões aí nesses órgãos, nessas vísceras. Então, eles vão ficar edemaciados, por isso que tem a megalia, e aí pode provocar. É muito comum
provocar lesão no baço, no fígado, mas também pode provocar lesão em outros órgãos, por exemplo, no rim. O paciente, ele pode ter febre. Febre é a questão de resposta imunológica, tentando eliminar esse parasito, porque por mais que a leishmania, ela tenta escapar da resposta imune. Só que o seu sistema imune, o seu não, né? O sistema imune do hospedeiro não desiste, gente. Enquanto tem um estranho, enquanto tiver o parasito, o sistema imune está tentando matar. Ele não desiste. Então, por mais que a leishmania tenta escapar da resposta imune, o seu sistema imune, o seu não, do hospedeiro. O do hospedeiro entende que tem um antígeno ali. Então, o processo inflamatório vai existir e vai tentar. Não consegue, mas tentar ele tenta. E nessa tentativa é onde vem a lesão tecidual, é onde vem o aumento dos órgãos. A hepatosplenomegalia é o mais comum, que a gente mais observa. Mas o paciente, ele pode ter um aumento de linfonodo também, por causa dessa ativação, dessa resposta imune, tá? Todas têm tratamento, Rony, todas as doenças, todos os tipos de leishmaniose têm tratamento, viu? Essa aqui, se não tratar, mata. Essa aqui, paciente sem tratamento, em torno, eu estou tentando lembrar, aqui no slide vai ter essa informação, mas se não me engano, em torno de 95% dos pacientes não tratados vêm a óbito. Além dessa lesão, que nas vísceras, né, esse paciente, ele também pode ter um problema hematológico. Ocorre uma redução na hematopoese. Se reduz hematopoese, o que acontece com as células sanguíneas? Diminuem. Quando diminui as células sanguíneas, o paciente, ele vai ter uma anemia e vai ter uma leucopenia. Então, diminui as células de defesa. Então, em um momento em que a gente está precisando de um sistema imune, o sistema imune não reage, né? Então, começa a ter redução aí da hematopoese. E aí o paciente vai ter uma anemia muito grave por causa disso. Impede a respiração? Depende, Cassiane, por quê? O parasito, ele não compromete pulmão. Isso aqui, gente, lembrando, eu tô falando de leishmaniose visceral, viu? Essas lesões aparecem na leishmaniose visceral. A cutânea e mucosa são lesões localizadas. Não tem essas lesões aqui na leishmaniose cutânea, não. A questão da respiração depende por quê. A leishmania compromete pulmão? Não. Não compromete. Mas a leishmania, ela tem um problema que é a anemia, diminui a hemácia, diminui a hemoglobina, já diminui o transporte de oxigênio para os tecidos. Então, pela própria doença, o paciente, pela própria anemia gerada pela doença, o paciente, ele vai ter uma fadiga, um cansaço natural pela diminuição de hemoglobina. Tá? Agora, essa questão de chegar ao ponto, do aumento dos órgãos crescerem ao ponto de comprometer a respiração pulmonar, isso eu acredito que não, viu? A maioria dos problemas que tem de respiratório é porque a pessoa está com baixa hemoglobina. Então, o transporte de oxigênio vai estar prejudicado. Então, ele vai ficar fadigado, cansado, mas por causa disso aqui. Tá, Cassiane? Aqui, né, as outras imagens que eu mostrei para vocês. Aqui, olha aqui, o Brasil aqui. Distribuição de leishmaniose visceral no mundo. Tá lá, firme e forte, o Brasil. Aqui tem um cachorrinho, mas vou mostrar outras imagens de cachorro. Aqui, que leishmaniose que é essa aqui, gente? Qual que é esse tipo? Cutânea? Cutânea. Qual que é a espécie de leishmania que provoca cutânea? Brasiliense. Brasiliense. Tegumentar, a Alessandra está aí falando também.
leishmaniose tegumentar americana, a leishmania brasiliense. E essa aqui? É a da mucosa lá. Cutânea mucosa. E essa aqui? É a da víscera. Exatamente, é o calazar, é a visceral. Qual que é a espécie de leishmania que provoca visceral mesmo? A que espécie que circula no Brasil? É a calazar? Calazar é o nome da doença. Ah, não, Chagas. Chagas, tá? Lembra lá, vamos voltar lá, gente. Aqui, ó, leishmania Chagas. Essa é a que provoca lesões nas vísceras. Lembra de Chagas aí, leishmania Chagas. Aqui são cães com leishmaniose. Quando a gente vê esse cachorrinho aqui, que ele tá muito magrinho, o pelo dele, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o pelo tá caindo, tem regiões aqui despeladas. Isso aqui é um cachorrinho com leishmaniose visceral, porque ele emagreceu muito e tá tendo essa queda de pelo. Agora, esse aqui, ó, que tá com essas lesões, é a cutânea. Tá? Então, o cachorro ele pode ter esses sintomas, mas tem cachorro, gente, assim como adultos, assim como pessoas. O problema é o que a gente fala, né? E até o que a gente estava discutindo aí no início da aula. A gente tem um problema com assintomático, um problema sério. Porque o assintomático, ele pode transmitir? Sim, ele pode transmitir. A carga parasitária pode ser pequena no hospedeiro, mas se um mosquitinho pica, ele pode ingerir a leishmania e transmitir para outra pessoa. Então, mesmo sendo assintomático, ele pode sim transmitir, viu? Então, esse é um dos maiores problemas do cachorro. Aqui a gente está vendo os cachorros com lesão. Então, isso aqui fica fácil de diagnosticar. Leva o animal para um centro de saúde, inclusive tem os centros de zoonose, que geralmente quando eles detectam cachorro na rua desse jeito, eles recolhem esses animais, porque pode ser reservatório de doença, e vão matar, vão eutanasiar esses animais, né, se eles recolhem aí da rua. Mas o problema é que tem cachorro que é lindo, maravilhoso. Assim, só que é sintomático. E ele é reservatório. E aí, foi um dos problemas que aconteceu aí quando teve o surto aqui em Goiânia. Porque a região em que teve o surto foi uma região nobre, de cachorrinho de madame. E aí, os cachorrinhos, nem todos manifestaram lesão. Mas quando fazia o exame, detectava. Cassiane, aí como se diz? Aí varia de região para região, até em região grande também, isso pode não acontecer, né? Mas precisava acontecer sim, precisa acontecer, porque vão veicular doença, então tem que ficar atento. Então, gente, o problema são os assintomáticos, mas o assintomático a gente só descobre fazendo exame. Então, não tem jeito, tá? E o diagnóstico dessa doença? Primeira coisa, diagnóstico clínico. Primeira coisa, diagnóstico clínico. O que é o diagnóstico clínico? Eu já comentei sobre isso com vocês em vários momentos. É quando o paciente chega lá no médico e aí fala o que tá sentindo, fala onde é a região que mora, essas coisas todinhas. O diagnóstico clínico, ele não é baseado somente na lesão. O diagnóstico clínico é aquela conversa que tem ali no consultório. Então, no diagnóstico clínico, é importante saber a procedência daquele paciente. Você estava pescando? Você estava em regiões de mata? Você estava na zona rural? Você veio do Pará? Você veio de região endêmica? Então, eles associam a lesão com de onde o paciente veio, de onde ele estava, para ter adquirido ali aquela lesão.
né? Então, o diagnóstico clínico é isso. São as características da lesão, mas também os dados epidemiológicos, os dois, viu? E o diagnóstico laboratorial? Aí, o diagnóstico laboratorial é onde entra aí o que o Alex está falando. O diagnóstico laboratorial são os exames laboratoriais. É quando o médico faz a anamnese, a clínica do paciente, de acordo com a clínica, ele suspeita de algumas possíveis doenças. Para ter certeza, ele encaminha o paciente para fazer exame. E aí é onde vem o diagnóstico laboratorial. E aí é onde a gente entra, né? Os bonitinhos farmacêuticos. O diagnóstico laboratorial, do mesmo jeito que nós já falamos, ele é baseado em um diagnóstico parasitológico. Eu vou até colocar aqui. O diagnóstico laboratorial, ele pode ser parasitológico ou imunológico. Parasitológico detecta o parasito. Imunológico vê a resposta imune. Essas técnicas que estão aqui, exame direto, exame histológico, cultura, inóculo em animais e PCR. Esses 5 exames que estão aqui, vocês acham que são métodos parasitológicos ou imunológicos? Esse inóculo em animais, acho que é imunológico, o PCR é imunológico, o histológico acho que é parasitológico, né? Sei lá. Todos são parasitológicos. Todos. Por quê? Todos a gente vê o parasito. Vamos lá por quê? Vamos cada um. Vamos lá, o Cassiane, para a gente não confundir isso mais. O exame direto, e tem os esfregaços, que foi o que a gente viu lá na aula passada, na aula atrasada, né, de exame parasitológico de sangue. O exame direto, eu posso colher uma amostra da lesão. Então, por exemplo, o paciente tem a lesão cutânea. Eu colho uma amostra da lesão, passo na lâmina, coloco uma gotinha de salina e olho no microscópio. E aí eu identifico as formas amastigotas. Esse exame direto, ele também pode passar por um processo de coloração. E aí fica bonitinho, igual aquelas imagens que eu mostrei para vocês. Igual essas aqui, estão coloradas. Certo? Então, aí a gente pode fazer aí esse exame. Mas, então, eu vou ver o parasito no microscópio. O exame histológico é quando eu faço um corte histológico. Então, por exemplo, faz uma biópsia, faz o corte histológico. Nessa biópsia, a gente vai ver se o parasito está naquele tecido. Então, eu vou ver o parasito no tecido. Se eu vou ver a mastigota no tecido, eu não tenho dúvida de que é o parasito, né? Então, é parasitológico. Cultura. Cultura é um meio de cultura. Eu colho a amostra do paciente, ponho em um meio enriquecido, muito rico mesmo, para esse parasito multiplicar. Corte é de que região do corpo? Depende do sintoma do paciente. Entendeu? Se é leishmaniose visceral, tem que fazer o corte histológico nas vísceras. Se é na pele, exatamente, Cassiano, o corte histológico depende do local, né, da suspeita. A cultura é um meio enriquecido que estimula o parasito multiplicar. E aí facilita a gente visualizar. E a gente consegue visualizar com facilidade em microscópio. Inóculo em animal. Esse aqui, gente, vocês vão morrer. Mas a gente usa muito isso aqui, ó. Ixi, eu fiz demais isso em pesquisa. O que a gente faz? Olha que dó. Inóculo em animal. Eu pego a leishmania e injeto no animal. Então, eu pego o paciente que tem suspeita, colho a amostra de sangue dele e injeto no animal. Quando eu injeto aquela amostra no animal de laboratório, em um camundongo, por exemplo,
Se o paciente tiver leishmaniose, quando eu injetar no animalzinho, o que vai acontecer? Eu vou induzir leishmaniose no camundongo. Aí, a gente mata o camundongo. Dá o tempo ali para o parasito multiplicar, aí a gente mata o camundongo. Quando a gente mata, aí a gente vai pesquisar o parasito. Aí a gente vai ver se o camundongo teve lesão cutânea, a gente vai ver se o camundongo teve problemas nas vísceras. Aí, por exemplo, eu arranco o baço Nossa, gente, essa Paula tá gravada, eu não posso contar desse jeito, não. Meu Deus. Aí a gente, pela ciência, né? Aí eu não posso contar só com tanta emoção, assim. Mas aí mata o camundongo e analisa os órgãos dele. Pega o baço, pega o fígado e procura lá se tem leishmania ou não. Se tiver, é porque o paciente tem a doença. Mas eu confesso, gente, que isso aí hoje em dia não precisa disso, né? Hoje em dia a gente já tem técnicas laboratoriais excelentes aí. Tá bom, para leishmaniose não são tão excelentes. Mas dá para concluir um diagnóstico com o que a gente tem hoje. Não precisa fazer esse inóculo em animais. O inóculo em animais que a gente faz hoje é mais para pesquisa de desenvolvimento de vacina, por exemplo. O meu mestrado era o desenvolvimento de vacina para leishmaniose. Então, eu trabalhava muito com isso, de inocular a leishmania no camundongo. Então, o que a gente fazia? Nos testes que a gente fazia, né? Tinha os camundongos que iam ficar doentes, tinha os camundongos controle, e tinha os camundongos que eu testava a vacina. Aí, por exemplo, quando eu estava testando a vacina, eu tinha que imunizar os camundongos primeiro, aí esperar o tempo de imunização. Então, a gente esperava 30 dias para ver se a vacina fazia efeito, se produzia os anticorpos protetores. Aí, depois disso, eu induzia a doença, inoculava a leishmania dentro do camundongo. Se ele não desenvolvesse a doença, era porque minha vacina estava ok. Só que para eu saber se ele ia desenvolver a doença ou não, eu tinha que matar, porque eu tinha que pesquisar no baço, no fígado, né? O linfonodo, a gente usava o linfonodo também, então não tinha jeito. É a vida, gente, tudo em prol da ciência. E aí, outra técnica que tem, é uma técnica que hoje eu falo, gente, lados positivos de coronavírus. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é um IgM, o que é um IgG, o que é um PCR, todo mundo sabe, né? Então, antigamente, quando eu falava de PCR na aula, todo mundo ficava assim. Hoje, todo mundo já sabe o que é PCR. PCR é uma técnica de biologia molecular, reação em cadeia da polimerase. O que essa técnica permite? Ele permite a gente detectar o material genético do parasita. Se eu detecto o material genético dele, eu consigo saber até a espécie dele. Consigo saber direitinho que parasito que é esse. Por isso, Cassiane, que o PCR, ele é um método parasitológico. Porque eu vejo o parasita, eu vejo o material genético dele, eu detecto o material genético dele. Eu não detecto resposta imune. Entendeu? Esses exames, eles são muito importantes para excluir outras doenças que também provocam lesões parecidas com a de leishmaniose. Então, nem toda lesão cutânea é uma leishmaniose cutânea. Então, por exemplo, tem infecções provocadas por fungo, que provoca lesão parecida, tem a tuberculose cutânea, que tem uma lesão parecida. Então, esses exames laboratoriais, eles são importantes para fazer esse diagnóstico diferencial. Porque, às vezes, pela lesão, não dá para saber o que o paciente tem, viu? Por isso que a gente faz os exames laboratoriais. E aí, a gente também recorre aos métodos imunológicos. Método imunológico, eu vejo resposta imune. Podemos fazer testes cutâneos ou testes sorológicos. Lembra lá ainda das nossas aulas presenciais. O teste de Montenegro, que a gente falou lá no início do semestre, na aula presencial ainda, é a intradermorreação de Montenegro ou teste de Montenegro. A intradermorreação de Montenegro, ele é um teste cutâneo,
em que eu vou ver células de memória, em que eu vou ver processo, inflamação. Então, eu vou ver uma resposta imune celular. Então, é essa lesão aqui, ó, que a gente vê no paciente. Como que faz esse teste? É aquilo que a gente já comentou em outros momentos. Inocula o parasito na derme do paciente e aí espera em torno de 72 horas para ter a resposta imunológica. Se depois o paciente aparece o halo, isso aqui, ó, é a lesão que aparece. Vocês observam aqui que tem uma região vermelha, inchada, tudo isso aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama de halo, E aí a gente vai medir esse halo. Se tiver mais de 5 milímetros, já é indicativo de leishmaniose, viu? Então, esse é um teste cutâneo, é um teste que a gente vê resposta imunológica. E tem também os exames de detecção de anticorpo. Tem imunofluorescência e tem hemaglutinação. Uma outra parte do meu mestrado foi desenvolver uma técnica imunoenzimática para leishmaniose, que é o ELISA. E a gente teve uma resposta até boa, só que não saiu esse teste ainda não. Ainda a gente está aperfeiçoando ele. Por quê? Aí a gente junta isso aqui com as técnicas lá da outra professora, né? A imunofluorescência é a técnica que existe hoje para leishmaniose, para detectar anticorpo. Só que tem muita reação cruzada, é uma técnica muito manual. Então, por exemplo, imunofluorescência indireta para leishmaniose, são pouquíssimos laboratórios no Brasil que vão realizar. Aí, por isso que a gente estava desenvolvendo aí o ELISA, né, para melhorar o diagnóstico da doença. Não pode. Não provoca doença. Tá bom, Leonice, mas daqui a pouco também eu vou fechar e abrir de novo para ver se às vezes é um problema na minha internet, né? A gente vai ver. Viu, Alessandra? O teste cutâneo não provoca doença. A quantidade de parasita inoculado não é o suficiente para provocar doença, só a resposta imunológica mesmo. É igual o teste alérgico. Ninguém vai morrer no teste alérgico, porque tudo é muito bem controlado. E aí, gente, como que vocês acham que a gente vai fazer a profilaxia dessa doença? E aí? Quem pode me falar? É uma doença transmitida por um mosquito, por um flebotomínio. Usando repelente, não indo nas regiões endêmicas. Exatamente. Não Né? indo no mato. Exatamente. Não desmatar, construir casa longe de floresta, eliminar o vetor, usar repelente, pôr tela na casa, pôr mosquiteiro, tratar quem estiver doente. Aqui está diagnóstico e tratamento de animal doméstico, mas como o tratamento não é eficaz, não é garantido, infelizmente, eles acabam matando esses animais, eutanasiando esses animais. E um detalhe, que eu não sei se vocês se lembram, existe vacina para animal. Não temos ainda para humanos. Eu estava lá no teste de vacina para humanos, mas essa vacina não existe ainda, porque ainda não comprovou segurança e eficácia. Mas para animal existe. Por quê? Porque as exigências para um animal são bem menores do que para a gente. E um dos problemas de vacina de animal que tem, não sei se vocês lembram que eu falei isso no início do semestre, a vacina induz a produção de anticorpos. Só que essa vacina de animal contra a leishmaniose, os anticorpos que são produzidos, a gente não consegue discriminar se o anticorpo ele é da vacina ou se o anticorpo é da doença. Professora, Diga. eu tinha um colega que tinha um canil que vendia pastor alemão.
original e tudo. Ele perdeu um dinheirão porque tiveram que sacrificar tudo lá. Que tava com o calazar. Por isso que eu assustei, eu não sabia que era isso aí. É isso aí. E aí, qual que é um problema que teve, nessa época que teve o surto em Goiânia, qual foi um dos grandes problemas que a gente teve? Porque as clínicas veterinárias começaram a divulgar a importância da vacina, e não sei se vocês lembram também, aquelas coleirinhas que cachorro usa, que eles falam que repele inseto. E aí, naquela época, elas também começaram a divulgar, além dessa coleira, eles começaram a divulgar essa vacina. E aí, muitas pessoas levaram os animais para vacinar. Só que o problema é o seguinte, depois que o animal foi vacinado, eu não consigo saber se aquele anticorpo que ele tem é anticorpo protetor, proveniente da vacina, ou se é um anticorpo produzido porque ele tem a doença. Então, quando a gente faz um exame laboratorial, vai dar positivo. Quando dá positivo, manda matar. Entendeu? Então, esse é um dos problemas que a gente tem com essa vacina. Então, quando vai vacinar, qual é o cuidado que tem que ter? Tem que fazer o exame no cachorro, o exame deu negativo, depois que o exame deu negativo, aplica a vacina, e depois da vacina, faz o outro exame, mostrando que dá positivo. Aí você tem como comprovar que o seu cachorro, que aquele anticorpo não é de doença, aquele anticorpo é de vacina, porque você tem os dois exames, o exame antes da vacina e o exame depois da vacina. Vocês entenderam isso? Porque às vezes é matar cachorrinho aí à toa. Entendeu? Sim, entendeu? Isso aí, tranquilo, né? Então, beleza. E aí vem o tratamento, gente. O tratamento, a gente comentou um pouco aí sobre o tratamento no decorrer da aula, né? São esses medicamentos aqui, que são medicamentos, igual assim, anfotericina. Basicamente, o tratamento é baseado em glucantine, e pentamidina e anfotericina. Não, Crislaine, não transmite. Não. Tem que ter o inseto. Essa doença, o ciclo ele precisa do inseto lá para transmitir, entendeu? Esses exames, esses medicamentos que são os mais utilizados, o glucantine e a anfotericina e a pentamidina, são injetáveis. Então, isso aqui é só em âmbito hospitalar. Hoje, tem também um tratamento que é a imunoterapia. O que é a imunoterapia? A imunoterapia, você faz infusão de interferon gama. Então, hoje é muito claro para a ciência que para matar leishmania, precisa do interferon gama. Só que o problema é que a leishmania inibe. Por isso que não mata. Por isso que o nosso sistema imune não mata. Mas se a pessoa começa a fazer infusões de interferon gama, essa citocina pode ser suficiente para eliminar esse parasita. Então, assim, tem aí a imunoterapia, mas é claro que não é o tratamento convencional, viu, gente? E ela não é utilizada para leishmaniose visceral, não. A imunoterapia, ela é usada só para leishmaniose tegumentária americana, tá? Então, basicamente, o tratamento mesmo do dia a dia, da prática, para curar, para tratar, basicamente é glucantine, anfotericina B, pentamidina. E aí é onde a gente já tinha comentado também, né? Pacientes não tratados, olha que a mortalidade em adulto pode chegar a 95%. Por isso que é extremamente importante